Muito bem, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa aula de máquinas de fluxo para a turma do matutino, neste 8 de junho. E hoje nós vamos conversar sobre a seção 4.2, que é a penúltima do livro, né? Aqueles de vocês já devem ter feito a prova, imagino, né? Ou talvez ainda não tenham feito. Se não fizeram, então esta aula pode ajudá-los na resolução das questões. E também temos a outra sessão, a 4.3, que é a última do livro, que também é assunto dessa prova. Então é importante que vocês revejam todos esses assuntos antes de fazer a prova. Isso, obviamente, para aqueles que ainda não a fizeram, né? Então eu vou aqui agora compartilhar com vocês o nosso livro. Então nós temos aqui a seção 4.2 que fala de fatores que afetam a operação de bombas centrífugas. Na verdade, o foco principal dessa sessão é o que acontece se nós mudarmos o fluido para o qual a instalação foi feita, né? A bomba foi feita. E se nós tivermos alguma outra coisa do tipo gás misturado com fluido, o que vai acontecer, né? Ou se nós tivermos algo sólido misturado com o fluido, como é que nós vamos bombear isso, né? Então, aqui nós temos o diálogo aberto, onde se dá uma prévia do que vai ser visto na sessão, e também é apresentado um problema que o autor coloca aqui para vocês, né? E pede-se uma solução para esse problema. Neste momento, antes de ver a sessão, vocês não teriam condições de responder a essa pergunta, né? Mas, ao longo do conteúdo da sessão, vocês vão aprender conceitos que vão ajudá-los a responder o que está aqui. Então, como eu sempre digo, eu espero que aqueles de vocês que me entregaram o conteúdo dessa sessão, espero que vocês tenham, depois de ler o conteúdo, tenham vindo aqui, lido de novo o problema para tentar resolvê-lo. E daí compará-lo com a solução que está lá na frente também, né? Bom, vamos em frente. Tá aqui o autor começa a falar da massa específica, né? Ou seja, densidade. Então você tem um certo fluido que você usa normalmente a água, né? Que se bombeia. Só que aí de repente você muda o fluido daquela instalação, daquela bomba, né? Então, ao invés de ser água, é alguma outra coisa parecida, como no caso, nesse caso que o autor está citando aqui, seria salmoura, né? Que é água com sal. Então, o sal se dissolve na água até uma certa porcentagem, como nós sabemos, né? Então, nesse caso, nós temos uma salmoura que tem uma massa específica 10% maior que a água, né? É o exemplo que ele está dando aqui. Então, o que acontece com as curvas e tudo mais? Então, nós temos aqui, olha, a altura que se pode obter com aquela bomba é a mesma que se pode obter com água, tá certo? Por outro lado, a pressão aumenta. O delta P vai aumentar, tem que aumentar. No caso aqui, como ela é maior, né? Como é maior. Já que a densidade desse fluido é maior, a pressão tem que aumentar. Então, aqui o autor vai destrinchando as equações. Numa delas, ele chega à conclusão de que a eficiência do sistema, tanto com água quanto com salmoura, é a mesma, tá? Isso é bastante importante. Essa conclusão aqui é ótima, é a mais importante de todas aqui, eu acredito. Aí ele fala, nós vimos aí a influência da densidade. Aí ele fala da influência da viscosidade na operação das bombas. Então, por exemplo, você tem uma bomba para bombear água, e aí você vai usá-la para bombear um outro fluido mais denso, como óleo ou mel, alguma coisa assim, né? O que vai acontecer? As curvas são as mesmas? Não, aí ele chega à conclusão de que não, as curvas não são as mesmas. Não, pode notar que no caso da elevação, aqui nós temos esse gráfico colorido que ajuda bastante, né? A curva mais de cima aqui, que é a azulzinha, é da água pura.
simplesmente, né? E conforme você vai aumentando vai aumentando a viscosidade, a curva vai descendo aqui, ó, né? E, portanto, vai diminuindo também a vazão que pode ser atingida. Só um instantinho, por favor. Então, essa curva para vazão mostra exatamente isso, né? Que os diversos fluidos vão fazendo com que a vazão diminua, tá certo? Quando nós olhamos a potência consumida, também nós vemos que aqui, ó, da água está aqui, ó, e dos outros fluidos com maior densidade, maior viscosidade, a potência consumida vai aumentando, e aumenta bastante, né? Então isso mostra, é óbvio, né? Para você bombear, imagina, você tem uma bomba para água, você põe mel lá, você não acha que ela vai gastar mais potência para bombear esse mel? Do mesmo jeito, né? E aqui a eficiência, também pelos mesmos motivos, né? Aqui nós temos a eficiência com a água, que é a maior de todas, e daí ela vai caindo de acordo com o aumento da viscosidade do fluido. Tá? Então isso é bastante importante você notar isso. E aqui ele fala do seguinte, que é importante que você tenha conhecimento desses fatores de correção, partindo de uma bomba que trabalha com água, né? Se você quer saber como ela vai funcionar com um outro fluido mais viscoso, temos esses fatores de correção para vazão, para elevação e para eficiência, né? Note que para vazão esse Q deveria ser Q maiúsculo, que é o que se usa para vazão, né? Q maiúsculo. E aqui nós temos alguns exemplos, né? Ele cita aqui alguns casos. Aqueles fatores são representados aqui nesses gráficos, né? Agora ele vai falar da influência de haver gás na operação das bombas, né? Das bombas centrífugas. Então, onde é que pode surgir gás? Você tem uma instalação, tem um furo, um vazamento lá que permite entrar ar dentro dela, né? Da instalação. Então, vai acontecer exatamente isso, né? Ele explica aqui o que aconteceu. E aqui é a parte de sólidos, né? Quando você tem sólidos em suspensão no fluido que está sendo bombeado, né? Por exemplo, água, ele explica como é que se trata com isso, né? O Sem Medo de Errar, que é essa sessão que nós temos aqui agora, é justamente aquela sessão em que o autor vai resolver o problema que ele apresentou lá no diálogo aberto. Então, esse é o que eu disse a vocês, que seria interessante que vocês tivessem resolvido esse problema antes, para depois vir aqui comparar a sua solução com a solução do autor, tá certo? Então, ele aqui apresenta, faz um estudo completo aqui, dá todos os dados e encerra aqui o problema. Em seguida, ele apresenta um problema no Avançando na Prática, onde ele apresenta um problema e dá a descrição, e dá a solução do problema aqui também, né? Da mesma forma, eu acho que seria muito interessante que vocês tivessem tentado resolver, ou seja, vocês leem tudo, todo o problema até aqui onde está escrito resolução e tentem resolver. Depois disso, vocês viriam aqui e fariam a comparação entre a resolução que vocês encontraram e essa que o autor está dando aqui, tá certo? Então nós temos aqui essa parte toda aqui. E em seguida temos o Faça Valer a Pena. São aquelas 3 perguntas que o autor faz, que vão testar os seus conhecimentos, tudo aquilo que você aprendeu ao longo dessa sessão aqui, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar com a primeira aqui, né? Sobre a operação de bombas centrífugas são feitas as seguintes afirmações.
Então vamos ver quais das afirmações são verdadeiras e quais são falsas. E vamos tentar explicar por que que as falsas são falsas, né? Primeira, quanto maior a massa específica do líquido bombeado, maior será o incremento de pressão fornecido pela bomba. Bom, se você se lembrar das equações lá, parece que era isso mesmo, né? Vamos dar uma confirmada aqui, ó. Olha aqui, ó. Né? Então nós temos o seguinte, olha, como ele afirma lá, né? Aqui, ó. Então a variação de pressão aqui, ó, é igual à variação da pressão quando você bombeia água, multiplicado pela relação entre as densidades dos dois fluidos, tá? Então quer dizer que quanto maior a densidade do fluido, maior a pressão que você vai ter, tá certo? É, isso é verdade. Então a primeira é verdadeira. Vamos ver a segunda. Quanto maior a massa específica do líquido, maior será a eficiência da bomba. Bom, nós vimos lá que a eficiência não mudava, né? Mas vamos dar uma olhadinha, vamos confirmar aqui, né? Aqui, a equação 431 nos mostra isso, ó, que a densidade, perdão, a eficiência da bomba não é afetada pela densidade do fluido. Isso considerando que a viscosidade permaneça a mesma, né? Isso é muito importante. Se você pegar fluidos com densidades diferentes, mas também com viscosidades diferentes, aí isso tudo não vale. Então, aqui a comparação é feita com água, né? Você tem água e água com sal ou água com açúcar, alguma coisa assim que você muda a densidade, mas não muda a viscosidade. Então, a eficiência permanece constante, tá bom? Vamos voltar lá para a nossa questão. Então, a segunda está errada. A primeira está certa, a segunda está errada. Vamos ver a terceira. O aumento da viscosidade do fluido de trabalho aumenta a potência consumida pela bomba, porém sua eficiência é mantida constante. Bom, agora nós estamos falando de viscosidade, né? Então, ele diz aqui, o aumento da viscosidade do fluido aumenta a potência consumida pela bomba. Nós vimos isso também, né? Isso é verdade. Porém, sua eficiência é mantida constante. Isso não é verdade, porque a eficiência cai. Mas vamos dar uma olhadinha ali, né? Aqui, quando você aumenta a, a, a densidade, olha aqui, ó. Quando você aumenta a viscosidade, aumenta a potência consumida, né? Vamos pegar esse outro gráfico aqui, ó. Você aumenta a viscosidade, você está andando para cima aqui, ó. Então você aumenta a potência consumida. Isso é verdade. Mas ele diz que a eficiência permanece constante. Isso é falso, porque olha aqui, ó, a eficiência vai caindo conforme você aumenta a viscosidade. Tá? Então a afirmação 3 é falsa. Vamos ver a quarta. O aumento da viscosidade do fluido de trabalho não afeta a capacidade de elevação da bomba. Então, isso também é falso, né? Se nós olharmos aqui, ó, olha, o aumento da viscosidade afeta a capacidade de elevação da bomba, com certeza. Olha aqui, ó. Tá certo? Quanto maior a densidade, maior a viscosidade, menor a capacidade de elevação da bomba. Então aquela também é falsa. Voltando aqui, né? Então, primeira verdadeira, segunda, terceira e quarta são falsas. Vamos ver a quinta agora. Além de afetar a curva característica da bomba, o aumento da viscosidade altera a curva de carga da instalação. Sim, porque é verdade. Porque, na verdade, a sua instalação também vai ter que caminhar do mesmo jeito que a bomba aqui, né? Porque você mudou a viscosidade do fluido. O fluido é muito mais viscoso agora, tá? Então, ele reduz a capacidade de elevação, né? E a potência requerida para o acionamento também é mudado, tá bom? Então, a questão, a frase 5 a frase 5 é verdadeira. Então nós temos que somente a 1 e 5 são verdadeiras, ou seja, nossa alternativa correta é a letra D. Tá bom? Letra D. Vamos ver então agora a segunda questão.
Uma bomba centrífuga é selecionada para operar com uma solução de cloreto de sódio em água, cuja massa específica é de 1.150 kg por metro cúbico. A vazão requerida para a instalação deve ser de 30 metros cúbicos por hora. A curva característica da bomba fornecida pelo fabricante indica que, para esta vazão, a elevação é 43,5 metros e a eficiência é de 60%. Considerando que a viscosidade da solução é igual à da água e que a variação de massa específica não altera a altura de elevação fornecida pela bomba, o ganho de pressão e a eficiência da bomba operando com a solução são, respectivamente, quanto, né? E o autor disse para nós adotarmos G como sendo 10, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse problema não é necessário justificar as alternativas erradas, porque você vai fazer uma conta e vai chegar ao resultado, né? Então, eu vou mostrar para vocês a solução que eu fiz. Vou compartilhar essa tela com vocês. Tá aqui. Então, lembrando a vocês que quando você vai resolver uma questão descritiva, você tem que ser organizado, tá? Você tem que anotar tudo, fazer todas as anotações bem direitinho. E se você está resolvendo a questão não no mesmo papel de prova, é importante que você coloque todos os dados lá, né? Então, eu coloquei aqui, olha, para água. Então, ele tem uma vazão de 30 metros cúbicos por hora, a altura é 43,5 metros e a eficiência é 60%, tá bom? E só que o ρ ou seja, a densidade do novo fluido é 1.150 kg por metro cúbico. E ele diz para nós admitirmos que G é igual a 10, tá bom? Então, na equação 4,22, nós temos o seguinte, olha, a altura é a mesma, né? Tanto para a água quanto para um outro fluido mais denso. Então, a altura pode ser representada por essa equação aqui, ó. É ΔP sobre ρ vezes G. Então, tanto num caso quanto no outro é igual. Então, nós podemos dizer o seguinte, olha. O H, que é a altura do bombeamento com água, é igual a ΔP do novo fluido sobre ρ do novo fluido vezes G, tá? Então, nós temos o seguinte, olha. Isolando o ΔP, que é o que nos interessa, ΔP é a variação de pressão, ele vai ser HW, W aqui é de water, que é água, né? Vezes o ρ desse novo fluido, vezes o G, ou seja, 43,5, que é a altura dada aqui em cima, vezes 1.150, que é a densidade, está aqui, ó, e vezes o G, que no caso aqui foi admitido como sendo 10, tá? Isso vai dar 500.250 pascais, que você arredonda para aproximadamente 500 pascais, né? Porque 250 em 500 mil não vão influenciar praticamente nada. Então, aproximadamente 500 pascais. E a eficiência do sistema, pelo que nós vimos, é a mesma, não vai mudar. Então, eta é o mesmo que está aqui, ó, que é o 60%. Então, a nossa resposta é 500 quilopascais e 60% de rendimento. Vamos voltar lá para o nosso livro. Então, se nós olharmos aqui todas as alternativas, nós vamos ver que tem uma aqui, ó, que é a letra B, B de bola, que diz 500 quilopascais e 60%, que é o que nós achamos lá. Então, a alternativa correta aqui nessa segunda questão é a alternativa B, tá certo? Aqui resolve o nosso problema. Vamos ver o nosso problema 3 agora. As bombas centrífugas são máquinas dinâmicas utilizadas para fornecer energia a fluidos no estado líquido. No entanto, em algumas situações, as bombas podem operar com misturas de líquido com gases ou vapores. Sobre a operação de bombas centrífugas na presença de gases ou vapores, é correto o que se afirma em... Bom, então nós vamos tentar responder. Supostamente existe somente uma alternativa certa,
E nesse caso haveria 4 erradas. Então nós vamos tentar descobrir qual é a certa e vamos ver as erradas porque estão erradas. Ou seja, quando nós olharmos a alternativa A, ela está certa. Se ela estiver certa, tudo bem. Se ela não estiver, por que que ela não está certa, né? Então vamos ver aqui, ó. Alternativa A. A aeração consiste na vaporização do fluido de trabalho no interior da bomba devido à redução da pressão local. Redução local da pressão. É a mesma coisa, tá certo? Então, será que seria isso? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui ele fala da influência do gás na operação, né? Aqui, ó. Então, eu vou ler essa parte aqui para nós vermos o que diz aqui, ó. Vamos ler desde o começo, então. A presença de gás livre, juntamente com o líquido bombeado, é outro inconveniente que afeta a operação das bombas centrífugas. O gás livre misturado com o fluido de trabalho pode ter diferentes origens. Um motivo bastante frequente é chamado de aeração, que consiste na entrada de ar ambiente na bomba. Esse problema ocorre quando a tubulação de sucção possui vazamento e a pressão manométrica no interior do tubo diminui até chegar em valores abaixo da pressão atmosférica. Nesse caso, o ar ambiente entra na tubulação e se mistura com o fluido de trabalho. Frequentemente, a aeração é confundida com o fenômeno de cavitação por provocar efeitos semelhantes. No entanto, trata-se de fenômenos com origens totalmente distintas. Tá? Então, voltando lá. Então, ele diz aqui, olha. A aeração consiste na vaporização do fluido de trabalho no interior da bomba devido à redução local da pressão. Não é bem isso, não, né? Ao contrário. É justamente o contrário. Então, vamos ver a B. A cavitação ocorre devido à entrada de ar atmosférico na tubulação de sucção, causando prejuízo ao desempenho da bomba. Bom, cavitação não é isso, né? Cavitação não é isso. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha aqui, ó. O fenômeno da cavitação em máquinas de fluxo, seja em bombas ou turbinas, está diretamente relacionado com a pressão de saturação ou pressão de vapor daquele fluido. Devido à própria natureza do escoamento ou em função da interação entre as partes e o fluido, a pressão absoluta pode diminuir localmente em pontos específicos da máquina. Se a pressão absoluta for menor que a pressão de saturação, o fluido irá evaporar e formar pequenas bolhas de vapor. Devido à força de arrasto, essas bolhas de vapor são carregadas pelo líquido e escoam até regiões de maior pressão. Sendo que no momento em que a pressão absoluta excede a pressão de saturação, o equilíbrio entre as fases é alterado e o vapor condensa instantaneamente, causando o colapso das bolhas. O volume antes ocupado pelas bolhas de vapor passa a ser ocupado pelo líquido, criando microjatos, conforme mostrado na figura 3.4. Quando o colapso das bolhas ocorre próximo às superfícies da máquina, o choque dos jatos a alta velocidade com as paredes provoca acentuados picos de pressão, causando danos estruturais que desgastam as superfícies, principalmente do rotor. A repetição contínua desse processo de desgaste por erosão pode levar à falha dos componentes da máquina, que é a cavitação, né? Então, voltando lá. Nós já vimos que a A estava errado, né? Agora nós vimos que a B também está errada. Vamos ver a C. A aeração consiste na entrada do ar ambiente na instalação que ocorre devido à redução da pressão interna da tubulação. Exatamente, é isso que acontece. Na aeração é exatamente isso. Nossa resposta C está certa. Vamos dar uma olhadinha nas outras aqui, né? A cavitação consiste na vaporização localizada do fluido devido à redução da pressão abaixo da pressão atmosférica. Não, não é isso, não. É devido à redução da pressão abaixo da pressão de saturação. Então a D está errada. E aí? A cavitação e a aireação são problemas operacionais que ocorrem devido à vaporização do fluido no interior da bomba. Também não, nós já vimos isso, lemos isso em 2 lugares, né? Então a nossa resposta correta aqui é a resposta C, tá bom? Isso resolve a nossa terceira questão.
Então, com isso, nós encerramos a sessão 4.2. E agora vamos dar uma olhadinha rápida no que existe na sessão 4.3, que é interessante vocês estudarem para poder responder a sua prova. Então, aqui ele está falando de bombas de deslocamento positivo. Nós falamos só de bomba centrífuga até agora, né? Então, essa sessão é dedicada a bombas de deslocamento positivo, que é um outro tipo de bombas, como nós já vimos lá no comecinho do curso. Então, aqui no diálogo aberto, o autor explica bem rapidamente o que nós vamos fazer nessa sessão e apresenta um problema aqui, ó, que tem que ser resolvido, tá bom? Como ele sempre faz. Então, ele apresenta curvas, etc., né? E aqui ele diz o que tem que ser feito. Ele pergunta o que tem que ser feito, né? Então, aqui ele coloca algumas perguntas. E aí ele começa a falar da teoria, né? O que é uma bomba de deslocamento positivo, ele explica, fala da diferença entre elas, a deslocamento positivo e a centrífuga, né? Então ele fala, dá os tipos de bombas de deslocamento positivo, né? Basicamente dois grandes tipos, as rotativas e as alternativas, e tem vários tipos aqui de bombas, né? E aí ele explica algumas delas aqui, né? Então, as bombas de pistão, ele explica como é que funciona. Bombas de diafragma, também ele explica aqui. Bombas de parafusos, um conceito bem interessante. Bombas helicoidais, com esses tipos aqui. Bombas de engrenagens. Bombas de lóbulos, que é essa que tem esse triângulo com uma forma bem peculiar aqui, né? Bombas de palhetas, também outro tipo bastante utilizado. Aqui ele fala das curvas características das bombas de deslocamento positivo. Interessante que vocês vejam bem como elas são, e são bem diferentes das curvas das bombas centrífugas, né? Que o autor dá um exemplo. E depois vem o sem medo de errar, né? Como vocês já sabem, essa sessão aqui é para resolver aquele problema que ele apresentou lá no comecinho da sessão, no diálogo aberto, né? Então, como eu sempre sugiro a vocês, seria interessante que vocês agora que tiveram toda a teoria, chegando aqui nesse ponto, né, terminando aqui, que vocês voltassem lá ao diálogo aberto, lessem de novo aquilo lá e tentassem resolver o problema com os conceitos que vocês aprenderam aqui, tá bom? E depois tentassem resolver, tentassem comparar a sua solução com essa que aqui está, tá bom? Isso é bastante importante, porque você só vai aprender praticando e você fazendo as coisas. Se você pega o resultado pronto, você não vai aprender, o aprendizado seu vai ser muito baixo, né? Aqui termina a resolução e começa aqui uma outra proposta de problema, né? Então ele fala da eficiência de uma bomba de engrenagem. Então ele descreve aqui o problema e aqui ele o resolve. Da mesma forma, eu acho que você deveria ler isso aqui, tentar resolvê-lo antes de ver a resolução. Depois você viria aqui e atestaria a solução do autor comparando com a sua própria solução, para ver se você também deu uma solução viável, se a sua solução é melhor que a dele, assim por diante, né? Em seguida, nós temos a sessão do Faça Valer a Pena, que são aquelas 3 perguntinhas, né? A primeira, no caso aqui, é uma pergunta com 5 alternativas, então provavelmente uma só é correta, 4 são erradas. Então você vai andando em uma por uma das alternativas, como nós fizemos agora aqui, né? No nosso Faça Valer a Pena. Em uma por uma, você vê a A e diz se ela é verdadeira ou falsa. Ou seja, você já diz, caso ela seja falsa, por que ela é falsa. Depois a B, C, D e E. É assim que se faz. Assim você vai aprender. Só assim você aprende. Na segunda questão, nós temos 5 afirmações. E da mesma forma, nós vamos em uma por uma vendo qual é verdadeira e qual é falsa. Aqui, lá, supostamente, só uma é verdadeira e 4 são falsas. Aqui, não. Nós temos 5 afirmações. Você pode ter as 5 falsas, as 5 verdadeiras ou qualquer número aí no meio.
Então é muito importante que você veja uma por uma quais são as verdadeiras, quais são as falsas, e justifique isso. E na terceira, nós temos uma questão onde você vai ter que fazer contas com as equações que ele desenvolveu lá no meio. Tá? Então você vai ter que descobrir a vazão volumétrica de uma bomba em alguma situação aqui. Ó. Lembrando que o L para litro é sempre minúsculo, tá bom, gente? Então assim você consegue resolver essa terceira questão também aqui. Bom, assim nós encerramos a visualização rápida da sessão 4.3 e na semana que vem nós vamos ter a apresentação dos nossos trabalhos, né? Então eu espero que vocês estejam preparados para isso. Ao longo da semana nós vamos conversando aí, vamos tentar ver como nós vamos fazer no dia, tá bom, gente? Então, como ninguém tem perguntas, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a nossa aula aqui e vou, de qualquer forma, ficar disponível para vocês até às 8h50. Quem quiser falar comigo até às 8h50, é só ativar o microfone que eu vou responder aqui. Então, um bom dia para vocês, uma boa semana e boa prova para vocês.
Bom dia, João. Posso ajudá-lo? Oi, João, você está me ouvindo? Se você estiver sem microfone, coloque no grupo. Bom, João, eu estou aqui de qualquer forma. Se você precisar falar comigo, por mais 5 minutos eu vou ficar aqui. Estou à sua disposição. Pode falar, João, estou ouvindo. Tá bem, João, vi sua mensagem aqui. A nossa apresentação vai ser a semana que vem, tá certo? Então, nós vamos fazer por aqui. Se vocês quiserem. O seu microfone não está funcionando, não é isso que você disse, né? É uma pena, porque nós poderíamos fazer um teste agora. Você poderia tentar abrir qualquer arquivo aí no seu computador e ativar a tela para que eu veja a sua tela e o seu microfone também, né? Como você está sem microfone, se você quiser, você faz o seguinte: fale com alguém do seu grupo para entrar em contato comigo. Aí nós podemos vir aqui, eu abro o Teams para nós praticarmos, para vermos se dá certo. Você entendeu o que eu disse? Ouviu tudo direitinho? Responda aqui no nosso grupo mesmo. Ou responda aqui se você puder, né?
Professor, consegue me ouvir agora? Opa, agora tô ouvindo. Tá bom o som? Pode falar, João. É porque tive que tirar o fone, meu fone não tá pegando, mas no trabalho. Ah, sei. Tá certo. Mas você ouviu o que eu disse agora, né? E eu vi. Você quer tentar? Faça o seguinte, ó, abra um arquivo qualquer no seu computador e compartilhe a tela comigo. Eu quero ver se eu vejo. Tá certo. É porque eu tô pelo celular. Ah, sei. Você tem computador também? Eu tenho, só que eu tô no trabalho agora, aí eu estou meio ocupado aqui. Quer tentar outra hora fazer isso? Pode ser, se o senhor estiver disponível. Sim, eu dou um jeito. Faz o seguinte, a hora que você puder, mais tarde, ou então amanhã, você trabalha de manhã todos os dias? Sim, sim, Até que hora você trabalha? até 5. Até às 5. Então, hoje para mim é complicado porque eu dou aula à noite também. Se quiser testar amanhã, por exemplo, tá bom? Amanhã à Tá noite, certo, pode 18 ser. horas mais ou menos, você entra em contato comigo pelo grupo, que daí eu abro Tá uma certo. sessão aqui no Teams e nós fazemos um teste. Aliás, fale com seus colegas de grupo para nós fazermos uma tentativa, um compartilha, depois o outro e assim por diante. Acho que fica bem melhor assim. Tudo bem, João? Ok, tudo Então, bem, obrigado. amanhã eu espero por você para a gente. Você manda uma mensagem para mim no grupo, tá bom? Amanhã. Tá certo. Valeu, João. Tudo de bom para você. Obrigado. Para o senhor também.